Um grande abraço a você que sempre nos acompanha no Iluminarte Produções Artísticas. Nós estamos aí mais uma vez dentro do nosso quadro O Observador. Como vocês estão vendo, nós estamos aí com convidados, né? Eu não posso deixar de agradecer a você que sempre está nos acompanhando, né? Dentro das plataformas onde está o Iluminarte. Nós estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Você passando lá, verificando as nossas matérias. Se você gostar, nos ajude, né, dando o seu like, o seu joinha, fazendo as suas manifestações conosco. Então isso aí nos incentiva, né, a continuar essa nossa caminhada e esse nosso trabalho, né, diante das pessoas e entidades que são protagonistas de ações em nosso meio. Como vocês já perceberam, né, pelo apanhado das filmagens, né, como nós sempre fazemos, vocês já perceberam que hoje nós estamos aí com uma entidade diferenciada e muito conhecida entre nós, né, pela sua, vamos dizer assim, prestação de serviço e, acima de tudo, uma ajuda ao indivíduo particularmente. Diante dessa ajuda, logicamente, ela vai se transferindo também às famílias, não é isso? Então, nós estamos hoje numa situação atípica, certo? Porque nós estamos aqui com a nossa convidada que vocês estão vendo e temos dois convidados que estão conosco, porém não estão diante das nossas câmeras. E você vai saber por quê, ok? Então, nós temos a felicidade de receber a Kate. Como você sabe, essa apresentação superficial o Anísio Brechó sempre faz, mas aquela apresentação mais minuciosa, para que a gente possa conhecer a nossa convidada, fica sob a responsabilidade dela, logicamente, né? Então, Kate, a palavra é sua, fique à vontade para se apresentar para essa galera aí que nos acompanha no Iluminarte Produções Artísticas. A palavra é sua, por favor. Obrigada, Anísio. É um prazer estar aqui com você, com os convidados também. Meu nome é Kate Lane. Eu estou aqui hoje muito honrada por estar representando os amigos de AA, né? Então, estar aqui hoje é um prazer imenso e uma honra muito grande, devido a essa função tão importante que é estar junto, poder ajudar um pouco. Eu sou uma pessoa casada, mãe de 2 filhos, já grandes, já criados, né, mais de 30 anos, 31 e 32. E é tão bom ver, né, que as famílias possam receber benefícios que vêm de um trabalho bem extenso, que já há mais de 30 anos eu trabalho como psicóloga. E eu gosto muito dessa minha função no mundo, dessa minha atividade tão gratificante, que é estar junto às pessoas, é estar ajudando a promover um caminho de encontro consigo mesmo, de encontro com a vida, de encontro com o que pode ser melhor na nossa vida. Então, eu me sinto feliz por ter e por estar junto nessa caminhada também com tantas pessoas que eu conheci até hoje, ao longo dessa vida, e principalmente o AA. Kate, você então é amiga de Alcoólicos Anônimos? Isso, amiga de Alcoólicos Anônimos. Amiga de Alcoólicos Anônimos, isso aí.
Eu particularmente, né, vejo assim, vamos dizer assim, né, pessoal, essa felicidade de você estar, né, próxima e amiga desse grupo, essa entidade que nós vamos saber daqui a pouco, não é isso? Isso é. Todo profissional, né, ele pode ser amigo de A. Um profissional que possa ajudar, possa estar nas reuniões que são possíveis estar, para levar um pouco de contribuição do seu conhecimento. É ser amigo de A. Então, pessoal, está vendo? Hoje nós temos a honra, isso é para o Iluminado Produções Artísticas, é uma honra receber hoje os membros de AA, de Alcoólicos Anônimos. Então, vamos passar então, pode ser, Keise, para os demais convidados. Então, para você que está nos acompanhando, nós estamos com mais 2 convidados que não estão diante das câmeras, certo? E nós iremos tratá-los pelo codinome, tá bom? Para que você entenda, né, eles irão nos explicar o porquê que eles não estão diante das câmeras. Então, o nosso primeiro convidado que nós iremos conversar com ele vai ser o Antônio, né, codinome Antônio. Boa noite, Antônio, tudo bom? Boa noite, amigos, boa noite a todos que estão aí prestigiando esse trabalho seu, que eu tenho certeza que tem alcançado aquilo que é necessário. Eu sou um alcoólico, né, em recuperação, graças ao poder superior, hoje eu não bebi. E por isso eu faço parte dessa irmandade. E o nosso terceiro convidado, nós trataremos com o codinome Coelho. Boa noite, Coelho. Que bom você estar aqui conosco, né? Para nós é uma honra, é uma felicidade muito grande a presença de vocês conosco. Boa noite, Anísio. Boa noite, doutora Kate. Boa noite, Antônio. Né? Eu sou Coelho, Alcoólico em Recuperação. E desde já, para quem não for, eu quero agradecer este momento, né? Que a gente tem a oportunidade de estar exercendo um propósito diário, né? Que é levar a mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Isso é sim. Antônio, para que nós possamos saber o motivo de vocês não estarem diante das câmeras, fale para nós a razão e o motivo pelo qual vocês estarem conosco, mas não estarem diante das câmeras, por favor. Justamente, a gente mantém o princípio do anonimato. O anonimato é o alicerce espiritual da nossa irmandade. E a gente tem sempre o princípio, manter sempre o princípio da gente estar não se vangloriando, não aparecendo. Porque quem tem que aparecer é o AA, é a irmandade. Primeiro a irmandade. Nós somos coadjuvantes, nós somos mensageiros. E não precisamos aparecer para levar essa mensagem. Por causa disso, o anonimato pessoal da nossa irmandade é o nosso alicerce. Só para que a gente possa dar uma pontuada, né? Quer dizer então que essa questão já vem do próprio anonimato de AA, é isso? Isso mesmo. Quer dizer então que dentro do AA não há essa questão de, vamos dizer assim, a pessoa quiser ter uma promoção pessoal. Não. Né? É o princípio os princípios acima da personalidade. Sim. É justamente isso, ninguém aparece. Nós fazemos o trabalho, levamos a mensagem, mas não tem necessidade de aparecer. Tá vendo, pessoal? Já começamos a aprender, não é isso, Keite? Já começamos a conhecer, né, um pouco mais desta vamos dizer assim, agora que nós vamos saber, né,
desta entidade ou grupo, ou eu gostaria então, para esse pontapé inicial, né, que vocês já falassem para nós, na realidade, o AA é o quê? Ele é uma instituição, o que é o AA? Fala para nós, por favor. É colocado como a Irmandade. Nós temos o nome de Irmandade Alcoólicos Anônimos, né, que foi denominado dessa forma. Que começou lá em 10 de junho de 1935, né, começou com duas pessoas sofredores do alcoolismo, e a partir dali, de um bate-papo dessas duas pessoas, iniciou-se a Irmandade. Sim. Antônio, fala para nós aqui então. Vocês hoje são os nossos dois representantes, né, de AA aqui, né, no espaço do Iluminar Produções Artísticas. Você, por um acaso, você tem alguma função específica dentro de Alcoólicos Anônimos? Em Sete Lagoas aqui, nós temos um escritório de serviço local e atualmente eu sou o diretor administrativo, a parte legal, a parte administrativa que existe dentro do nosso, dentro da estrutura. Então, atualmente, por 2 anos, estou como diretor administrativo e tenho que fazer esse trabalho de levar a mensagem, um trabalho junto com o comitê, trabalhando com os outros, de levar a mensagem para fora. Sim. Quer dizer, então você que responde sobre o AA. Então. Legalmente aqui Legalmente. na cidade, sou eu que sou responsável pela cidade aqui, Sete Lagoas e região. E você, Coelho? Você tem alguma função específica dentro de Alcoólicos Anônimos? Sim, talvez não específica, mas um encargo, né? Como servidor, hoje eu sou suplente de MCD, né, que é um membro coordenador de distrito, né, membro coordenador de distrito. E também tenho plantão, né, faço plantão, a segunda-feira, né, todas as segundas-feiras, no horário de funcionamento do escritório. Sim. Né? Agora, eu gostaria que vocês falassem para nós onde é que está onde está Alcoólicos Anônimos. Só em Sete Lagoas? Fala para nós, por favor, o Antônio. Não, o AA é mundial, né? Igual eu falei com você, ele iniciou-se em 10 de junho de 1935 em Akron, nos Estados Unidos. Existe o AA mundial. E que o Brasil teve a felicidade, né? Em 1947, está próximo agora, dia 5 de setembro de 1947, chegava o AA no Brasil, através de um membro que veio de lá para cá e se deparou com os problemas aqui e juntou-os com aqueles que precisavam e por aí começou o AA no Brasil. Sim. Mas a fundação de AA, onde se deu? É dia 10 de junho de 1935, em Akron, nos Estados Unidos. Certo. Vocês têm o nome dos fundadores de AA? É Bill W. e Dr. Bob. São Sim. cofundadores de AA. Ele fala sempre que são pessoas que foram iluminadas. Foram pessoas, olha o nome aí do programa, iluminadas. Então foram pessoas iluminadas pelo poder superior, que na nossa concepção é Deus, né? Que a gente, dentro da nossa irmandade, dentro do nosso segmento, a gente não distingue religião, não distingue raça, nem cor, nem condição social. Somos todos iguais. Então, lá em 1935, esses dois homens, duas pessoas de peso na sociedade, se encontraram com portadores dessa doença. E através daí, descobriram que, conversando com o outro, tiveram a oportunidade de falar do seu problema, da sua doença, e aí nasceu esse trabalho maravilhoso, essa irmandade que está hoje em mais de 186 países. Chegou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1987. Por acaso, né? Vocês, de repente, nessa linha de conhecimento, de informações, em quantos países do mundo existe Alcoólicos Anônimos? Né? Isso eu acho que seria muito interessante
para que, né, a gente tenha esse conhecimento do tamanho dessa irmandade, né, Keide? Como o Antônio acabou de falar, né, hoje nós estamos em 186 países, né, e com o mesmo funcionamento em todos. O serviço legal, também o tradicional, que é justamente o grupo, né, o grupo, a base fundamental de AA. A gente fica muito feliz na hora que eu falo a gente, né, Kate e demais convidados, é o seguinte, a equipe Illuminati, ela fica muito feliz, primeiro porque o Illuminati não é nada mais, nada menos do que uma ferramenta de comunicação, né, para que ela possa levar o conhecimento, né, a nós que, de repente, não temos, né, esse conhecimento. Então, hoje, as informações que vocês estão nos fornecendo, elas são de grande valia para quê? Para que nós possamos reconhecer o tamanho dessa irmandade chamada Alcoólicos Anônimos. Então, como diz, a gente se alegra, né, por vocês terem dedicado esse tempo de vocês para estarem aqui conosco, né, e diante das pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Então, eu deixo desde já o nosso agradecimento pela presença de vocês aqui, certo? Alguma colocação, Kate? Sim, Anilde. Eu gostaria de também colocar dentro dessa colocação do Antônio, que no início, né, foi tão importante o Bill encontrar com o Bob, e porque eles viram que o que fazia com que eles se mantivessem sóbrios era justamente um ajudar o outro e começaram a ajudar a outros, buscar quem estava alcoolizado para cuidar, para passar esse olhar, essa ajuda para a pessoa buscar, ver quem queria, né, essa ajuda. E isso é tão importante porque todos nós precisamos uns dos outros. Com certeza. E esse é um princípio básico que eles começaram a ajudar. E aí eles conseguiam se manter sóbrio. Quanto mais ajudavam, e foi passado isso de um para o outro, eles iam se mantendo sóbrios. E isso foi multiplicando, né, essas reuniões foram se multiplicando, as pessoas foram multiplicando nessa ajuda e foi crescendo mundialmente. Mundialmente. Um grande desafio, né, da parte deles e da parte de vocês que permanecem com essa irmandade de pé. Só para dar um pouquinho de continuidade naquela colocação, porque é muito interessante, né, quando a gente passa a conhecer o que é Alcoólicos Anônimos, o que é AA a nível de mundo, né? Agora eu gostaria que vocês colocassem para nós, porque pelas informações que vocês já nos passaram, né, primeiro a gente vê que para uma irmandade se manter, né, como Alcoólicos Anônimos se mantém, certamente porque eles têm uma organização, né, pelo que vocês nos mostraram aqui, são muito bem organizados, né. Aí eu gostaria que vocês falassem para nós como é a situação dessa irmandade quando ela entra para o Brasil e como é que ela se organiza no Brasil, que eu acho que é muito importante, primeiro porque nós somos um país continental,
né? E nós estamos aqui no interior de Minas Gerais, em Sete Lagoas, e que essa Irmandade permanece. Falem para nós, por favor, como é que é feita, se ela é feita, vamos por assim, da mesma forma que são divididos os estados, né? Se tem a estadual, municipal, federal, como é que é isso aí? Conta para nós isso aí, Antônio, por favor, você mais breve. O Coelho Você também, mais um? o Coelho vai poder também completar. O Coelho. Eu vou falar aqui agora, por favor. Igual nós falamos que chegou, ela nasceu nos Estados Unidos, chegou no Brasil em 47, e em junho, 1 de junho de 1961, chegaram em Minas Gerais, certo? Chegou em Minas Gerais. E através de chegar, chegou a proximidade, como chegou no Rio, a proximidade do Rio com Juiz de Fora, chegou em Minas Gerais por Juiz de Fora. E depois chegou em BH. De BH, foi chegar em Sete Lagoas, por quê? Um companheiro, né, um membro daqui de Sete Lagoas, precisou, né, teve a necessidade e achou a mão estendida de um companheiro que o convidou, através do problema dele, convidou para ir para BH. E ele ficou naquele vai e volta indo para a reunião. E vendo a coisa acontecer perto dele, vendo outras pessoas sofrer, falei, mas peraí, do jeito que eu fui ajudado, eu preciso ajudar. Esse princípio de um ajudar o outro. E aí você se reforça. E assim chegou a Sete Lagoas, né? Dessa forma chegou a Sete Lagoas. Sete Lagoas, dia 4 de outubro. Estamos próximos aí de completar os 50 anos em Sete Lagoas. Aí eu pergunto para você o seguinte assim, ó. Há uma nomenclatura que identifica, vocês respondem, vamos dizer assim, né? Aqui espaço territorial, como é que funciona, né? Eu acho que essa questão organizacional, ela é muito interessante para nós conhecermos, por quê? Eu vejo que uma irmandade que caminha como a caminha, ela merece muito respeito, né? E o respeito, ele só aumenta a partir do momento que nós agregamos conhecimento a ele, né? Então, a partir do momento que quanto mais eu conhecer, mais eu passo a ter esse respeito. Fala para nós, por favor, o Antônio e o Coelho, por favor. Começar e deixa um pouco o Coelho finalizar para a gente. É através dessa estrutura, né, que existe dentro dos 36 princípios, né, iniciou-se a Irmandade, né, e aí foi vendo a necessidade, foi criando, começou com os 12 passos, que nós usamos para a nossa recuperação individual, pessoal de cada um, as tradições, né, que foram criadas dentro da Irmandade, da nossa estrutura, para manter os grupos, para manter a tradição, para não fugir do nosso propósito primordial, que é levar a mensagem, não se envolver com nada fora da Irmandade, e os 12 conceitos, que é para os trabalhos mundiais, que é justamente para a gente entender o serviço de água, como que é feito. Então, através desses 36 princípios, amigos, que a gente chegou nesse ponto dessa estrutura. E essa organização é uma coisa que a gente vem mantendo e precisa manter. Para se manter a coisa funcionando, existe essa estrutura. E a gente tem dentro dessa estrutura nacional nós temos o A nacional, existem as áreas, né? Vou deixar até para o companheiro explicar sobre isso. Sim. Certo? Vou passar para o Coelho, ele vai falar justamente em cima disso. Existe uma estrutura, né? A estrutura legal, a qual aqui, né, no 12º distrito, Sete Lagoas região, né, é comandada por um companheiro e eu sou suplente dele. Na parte legal, o Antônio, né, responde pelo ar na região de Sete Lagoas. E todos eles baseados justamente aí onde ele falou a respeito desses princípios, né? Os passos para a recuperação, as tradições para a unidade, né, para a vivência em grupo, e os conceitos para o serviço. E não existe hoje
principalmente no Brasil, essa questão de região. Porque parecia uma particularidade quando se dizia o A de Minas Gerais, o A de Pernambuco, né? Então, eles criaram as áreas, né? E subdividiram essa estrutura anterior, né? de estado para as áreas. Então, hoje, em Minas Gerais, nós temos 4 áreas. Né? E são tratadas áreas, não mais... Em Minas Gerais, 4 Minas Gerais áreas? São 4 áreas. Isso. Nós estamos, então, dentro... Em que área que nós estamos nela? Nós estamos na área 02. 02. Que é sediada em Belo Horizonte. Sim. Né? Tem a área 33, que é sediada em Juiz de Fora. A área 34, que é sediada em Ipatinga. Né? E a área 42, que é sediada em Uberlândia. Sim. Sediada em Uberlândia. Esta área, se você tiver em mente, né, para nos responder, só para a gente ver o tamanho dessa divisão e dessa responsabilidade, a área que está em Belo Horizonte abrange quais cidades? Olha, seria para pontuar, eu posso dizer que existem, né? Nós somos 39 distritos. Nossa, e cada distrito desses, cada distrito eles compõem no mínimo, com 12 cidades. No mínimo, com 12 cidades. Certo? Então, é muito grande, sabe? E a questão da divisão foi justamente para facilitar, certo? A mensagem. Sim. Porque tem grupos que estão localizados em outros estados, mas que estão mais próximos de uma área de outro estado. Sim. Né? Então facilita a mensagem, essa troca, essa via de mão dupla, né? De trocar essas informações. Eu não posso e nem devo deixar Antônio e Coelho de parabenizar vocês. Não sei o olhar da Kate relativo a isso. Eu sempre pontuo as pessoas que são protagonizadoras de ações. São aqueles que saem da sua comodidade e se colocam à disposição das causas, né? Então, em nome de todas as pessoas que nos acompanham no Iluminarte, eu parabenizo vocês por essa coragem e por essa disponibilidade que vocês têm de manter acesa essa chama. Às vezes a gente fala isso e às vezes nem eu mesmo tenho a dimensão das palavras que eu falo, né? Você manter acesa uma chama que foi acendida lá atrás, é preciso muita coragem. Parabéns a vocês por esse momento de vocês. Aí eu gostaria agora, né, que nós ainda não fizemos menção a isso, né? Quantos anos tem a A de Mundo? São quantos anos? 10 anos? 20 anos? 90 anos. Quanto? 90. 90 anos. Então, por isso que, mais uma vez, eu reforço essa minha fala anterior, tá vendo? Né, que acender-se uma chama há 90 anos atrás e mantê-la acesa. Agradecemos a vocês, tá bom? Então, exemplo assim, eu fico feliz, né, de nesse nosso espaço tão simples, desse nosso canal, ter vocês aqui e eu poder agradecer, né, essa ação de vocês
diante de toda essa galera aí. Tá bom, pessoal? Alguma colocação, Antônio? Alguma colocação, Coelho? Ou eu posso dar um passo à frente? Só colocar que a gente sempre lembra, gente, que tudo, né, começa no primeiro passo. E é um dia de cada vez. Nós mantemos a nossa sobriedade, nós valorizamos a nossa sobriedade. Né? A gente pode ter vários anos de caminhada, mas o que vale hoje, 24 horas, um dia de cada vez, só por hoje, agradecer e continuar essa caminhada. Por isso, esse nosso trabalho, a gente somos voluntários, fazendo um trabalho voluntário, somos servidores, por causa de quê? Porque eu preciso. Enquanto eu estiver levando a mensagem àquele que está sofrendo, eu estou mantendo a minha própria sobriedade. Então é necessário fazer isso. Por gratidão. Isso aí. Vamos dar mais um passo então? Agora vamos mexer com a Kate, né? Kate já teve as suas colocações, mas eu gostaria que você falasse para nós, Kate. Um exemplo aqui assim, ó. Nós temos aqui os membros da Irmandade que não estão diante das câmeras, né? E você está diante das câmeras, né? Qual é a diferença, né, desse posicionamento de você, né, como amiga de Alcoólicos Anônimos? Então, gostaria que você falasse para nós, né, da sua importância, do seu papel dentro da Irmandade. Fique à vontade. Na verdade, eu sou a portadora, né, da psicologia. Sim. A psicologia, ela vai ajudar no aspecto emocional e mental, a dar suporte, né, a toda uma vivência. Ser alcoólico, né, estar com o alcoolismo, que é uma doença muito cruel, que traz muito sofrimento, não só para quem é o alcoolista, mas para as famílias, sim, para a comunidade. Ela interfere em toda uma sociedade, né? Então, esse alcoolismo, ele vem de muito sofrimento, das emoções, né, que as pessoas passam, e geralmente quando se começa lá na infância, às vezes começa até na infância, gente, infelizmente. Na adolescência, ou às vezes na fase adulta, né, vem por vários motivos, mas muito sofrimento emocional e muitas vezes mental também, né? Algumas doenças que podem estar concomitante ao alcoolismo. Então, as doenças mentais, às vezes a depressão, a ansiedade ou algum outro transtorno, ele pode levar a pessoa ao adoecimento do alcoolismo, mas também o alcoolismo pode levar ao adoecimento também de algum desses transtornos. Então, entender que é uma doença, que aquele que está com ela é de grande sofrimento, e ter compaixão com o outro já é a grande ajuda, por aí que se começa. E eu vejo que o A, ele se mantém justamente por essa compaixão de uns pelos outros. E a autocompaixão também, de entender, né, que esse humano, ele sofre. Mas de entender também que ele pode sair do alcoolismo, né? Pode cuidar bem da doença e sair daqueles momentos, daquela situação de degradação que muitas vezes muitas pessoas passam. O alcoolismo é incurável, mas ele tem controle, é uma doença que existe controle, que existe um cuidado. E sim, além do AA, existem outros tratamentos concomitantes, né? Com médico psiquiatra, com psicólogo, aí depende de cada um, né? Que busque essa ajuda. Então, ele só se sustenta, o AA, porque uns ajudam os outros. Em qualquer doença, gente, inclusive no alcoolismo, o que cura, que eu digo espiritualmente, que mantém, né, essa sobriedade, que mantém esse caminho positivo, é o amor. Sim. Não é nada mais além do amor de uma pessoa pela outra, de entender o sofrimento e de cuidar, e de buscar, e de estender a mão, que é o que as pessoas dentro do AA fazem.
e o que nós, profissionais, que podemos ajudar com um pouco, também fazemos. De levar um pouco de outros conhecimentos. Mas, gente, dentro de toda essa literatura do ar, é maravilhoso o que tem de conhecimento. É maravilhoso como que as pessoas vão aprendendo, lidando com a vida. Todo mundo deveria seguir os 12 passos de AA para a vida. Porque é viver, né? Inclusive, igual o Antônio falou, manter-se hoje sóbrio é viver o dia de hoje, né? Plenamente. Porque eu não sei se eu estou vivo amanhã também. Com certeza. Você falou isso sobre 12 passos de ar, né? Já julgou algo no ar, né, que o Anísio Brechó não conhece o que é 12 passos de ar. E acredito que, de repente, tem muitas pessoas também que muitas vezes nem nunca ouviram falar em 12 passos de ar. Quem que fala para nós a respeito aí pode ficar à vontade, não podemos deixar essa informação passar aí, né, diante de nós. Coelho? 12 passos, né? 12 passos são uma sugestão, né, e um programa de vida. Né? O programa de vida, o Dr. Kate falou, é o despertar para uma vida que no passado, né, muito sofrida, arrastou consigo outras pessoas sofrendo também, até que se encontra e recebe essa sugestão, né? Eu, por exemplo, recebi a sugestão de experimentar, né, os passos. E são princípios espirituais, mas não são religiosos. Sim. São princípios espirituais. Porque, como o Antônio falou, em AA, a doença nos libera, né? E o amor nos mantém unidos. E é uma conversa de alcoólico com alcoólico, né? Vem o entendimento do sofrimento e desperta no outro a vontade de experimentar a prática, né? A prática. Eu sempre ouço as pessoas falarem de um modo que a filosofia de AA é linda, alguma coisa assim. Mas eu, como alcoólico, a filosofia, certo? Ela existe e eu entendo, mas a prática é que faz com que eu me recupere, um dia de cada vez. Estar aqui, gente, sentado nessa cadeira aqui, espero que vocês possam sentir um pouco, né, da emoção que eu estou sentindo. Primeiro, quando a gente vive um momento, né, onde as pessoas, de um modo geral, é lógico que em toda regra há exceção, né, mas que as pessoas estão muito individualistas, só pensam no trato pessoal, no trato pessoal, no trato pessoal. Aí nós vemos aqui, né, os nossos dois irmãos, né, que estão nessa irmandade, e fala desse amor dessa forma, né. Eu achei muito profundo quando o Coelho falou assim, eu ofereço o outro, né, o que eu experimentei, né. É uma situação extremamente controversa, primeiro porque, né, nós vivemos um momento em que os vícios, infelizmente, né, Cris, eles são cultuados e cativados, né,
no meio, no nosso meio em geral. Nenhum de nós está vacinado contra ele, né? E que a gente sempre está surpreendido, não vou falar nem nas esquinas mais, né? No nosso dia a dia, a oferta daquilo que vai nos fazer cair. Aí ele me veio com a dessa aqui, né? Então, tamanho amor, tamanho profundidade, né? Então, eu não vou nem ficar falando demais, não, porque eu acredito que vocês já perceberam a emoção que eu estou vivendo, né? Então, vou passando a palavra. Eu sei que Antônio está aqui aguardando o momento para nos dar mais esse toque, então a palavra é sua, por favor. Em cima daquilo que o companheiro, né? A gente fala assim, companheiro e companheiras, que existem mulheres, existem companheiras também na caminhada, aquelas pessoas que estavam sofrendo. Vou fazer só a citação aqui do nosso preâmbulo nisso. Aí a pessoa vai entender o que é essa Irmandade Alcoólicos Anônimos. No preâmbulo, que nos diz assim: Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem seu problema comum e ajudarem outras a se recuperar do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há taxas nem mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é manter-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançar a sobriedade. Dá de graça aquilo que recebemos de graça. Essa é a nossa irmandade. Todo mundo chegar abraçado, então, né? É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. Eu não vou nem comentar a respeito, mesmo porque, vamos dizer assim, que do humano é uma formação que nós temos lá de berço, vamos dizer assim, né? Nós temos o lapso, vamos dizer assim, né, Kate, de colocar as pessoas entre aspas, não é isso? Então, o arte das aspas, né? Então, como diz, todo mundo que vier, independente, é abraçado, né? Te agradeço, né? Estou sempre agradecendo, eu não posso deixar disso, né? Por mais essa colocação, né? A colocação do Coelho, a colocação do Antônio agora, por quê? A coisa melhor que tem, gente, nós sabemos que nós não estamos largados. Tem alguém que nos chama a inserir no processo, né? E esse alguém fala em nome de Alcoólicos Anônimos, né? Então, só essa pontuar. A palavra é sua. É muito bom a gente poder falar, viver, né? E sentir o crescimento espiritual que se obtém através desses passos. E eles são 12 e são passos que significam uma caminhada, né? Uma caminhada sem paradas, né? Vivendo um dia de cada vez, buscando um objetivo, não a cura, e poder receber, né, e doar-se ao outro, né? Doutor Kate. E aí, né, Coelho, precisamos falar sobre o Al-Anon. Esse cuidado, né, que o alcoólico vai buscar lá no ar, essa ajuda, ela começa ali e depois ela se estende às famílias através do Al-Anon,
que é onde os membros da família podem se reunir e podem se ajudar também. Porque quando um adoece em família, outros adoecem. Como eu falei, o adoecimento é geral, é familiar, é social, interfere em todo mundo, né? Qualquer tipo de doença. E aquele princípio de que quando eu estou feliz os outros estão, quando eu também estou triste os outros estão. Quando o outro está bem, eu vou ficar bem também. Então é tão bom poder saber que existe um outro lugar que as famílias podem se cuidar, podem entender o que é o alcoolismo e entender como lidar com essa doença e como ajudar aquele familiar que está inserido em AA. Então, olha que bonito, né? Todo mundo se ajuda, todo mundo consegue seguir em frente. Em todo esse processo, em toda essa nossa fala aqui, essa sua colocação, acho que ela vem muito ao calhar, primeiro porque nós temos como célula primária da sociedade a família, né? E é um fato que nós precisamos de entender e reconhecer, primeiro porque tudo inicia dentro dessa célula máter, né, que é a família. Então, se é dado um passo, né, dentro de um processo que destrói a família, né, esse processo de reversão, a família precisa ter o conhecimento, né, para que ela possa inserir nesse processo, vamos dizer assim, não é isso? Eu vou fazer uma pergunta aqui agora para Keite como psicólogo, né? Keite, o que é, vamos dizer assim, o alcoolismo na vida do ser humano? Porque de repente a gente vai pensar assim, o que ele causa em mim, né? Aqueles que usam sabem o que causa nele, mas não tem essa profundidade do entendimento. Em termos de corpo humano, né, eu falo assim, porque esse anismo que vocês estão vendo aqui, eu sou o meu primeiro cuidador, né? Por melhor que a minha esposa, ou meu pai, ou a minha mãe cuidasse de mim, o primeiro cuidador de mim sou eu, né? Então, eu me regulo e eu me permito, vamos dizer assim. Aí nesse passo, fala para a gente um pouco, só para que a gente possa entender um pouco mais essa questão dessa ação, vamos dizer assim, o alcoolismo é uma droga, o que ele é? Fala para a gente, por favor, você como psicóloga, como a irmã, né, amiga de AA, por favor. O álcool, ele é uma droga. E hoje já se sabe, com muitas pesquisas científicas, comprovadamente, que não existe dose segura. O álcool, ele interfere em todos os sistemas do corpo. Mas o que ele mais interfere é no sistema nervoso central, nosso cérebro, nossa mente. E dependendo de quem é a pessoa, de como é esse biológico, esse corpo, de como é a vivência dessa pessoa no dia a dia, o ambiente que ela vive, isso pode ser mais danoso ainda, dependendo das condições. Então, não existe dose segura. O álcool, ele é prejudicial. Em doses maiores, cada vez mais ele é prejudicial.
ele vai abalar todo o sistema, órgãos, né? Ele pode provocar diversas doenças em todos os órgãos. Mas o que hoje mais se fala é a questão do câncer, que é muito agressivo, né? Que pode provocar em diversos órgãos. E no nosso sistema nervoso, ele tem o poder de destruir neurônios e conexões. Então, ele faz interferência na nossa massa cinzenta e nossa massa branca, que é toda a constituição do cérebro. Sim. Ele pode interferir em todo o nosso cognitivo, concentração, aprendizado, memória, todo o processo que a gente tem de desenvolvimento, porque estamos todos em desenvolvimento ainda, né? Até o dia da nossa partida. E ele vai abalando também moralmente, espiritualmente, em todos os aspectos psíquicos da pessoa. Ele vai fazendo alterações. Ele abala a percepção do mundo, ele abala a percepção que a pessoa tem de si mesma, o julgamento. Ele abala a motivação, o viver, porque ele pode provocar essas doenças que eu falei anteriormente, né? A depressão, a ansiedade. Então você imagina como que, se a pessoa não para de beber, como que isso vai avançando ao longo do tempo. Porque adoecimento nenhum para por si só. Sim. Né? E ainda levando em conta, né, os ambientes, às vezes a personalidade, o modo de viver da pessoa, as condições, né, da própria cultura, as condições financeiras que vive. É um conjunto de coisas que podem ajudar a agravar, melhorar em poucas situações. Vai melhorar quando a pessoa buscar o tratamento, buscar essa ajuda, né? Porque o alcoolismo é uma doença cruel. O alcoolismo é todo esse caminho que se percorre, né, a pessoa que está adoecida. Aí nós podemos perguntar, mas existe bebida socialmente? Né? Aí é que tá vendo? Então, se formos olhar por esse lado de que, se você beber toda semana, socialmente, padronizado socialmente, você já é alcoolista. Por semana, de 4 a 8 doses. Até 8 doses, não é isso, Antônio? Me ajuda aí. Você já é alcoolista. Se bebe descontrolado, se não consegue parar de beber, se quer parar, mas às vezes, aquela coisinha, socialmente, estamos no barzinho, vou tomar só uma latinha, vou tomar só uma dose, e aí eu tomo, não, só mais uma, aí eu tomo mais uma, aí eu descontrolo a partir de 2, e aí eu já vou para 3, 4, não, mas é porque eu estava entusiasmado. Às vezes, porque o social, ele é construído, é uma conveniência. Concordam comigo? Com certeza. Né? Só gostaria de dar uma pontuada aqui, porque a gente vai viajando, né? A gente vai viajando nas falas uns dos outros, né? Então, nessas suas colocações, de uma forma geral, eu às vezes vou vendo a questão de um meio social, né, de uma degradação social de pessoas, pessoas que estão próximas da gente, pessoas que de repente são até da família da gente, né? O que acontece? E hoje nós vemos as pessoas que deixam a própria vida, né, escorregar pelos dedos, vamos dizer assim, né? Vai se entregando, vai se entregando, vai se entregando, vai se desmotivando, aí quando se depara...
Porque na verdade, né, só Anísio? Agora tem um detalhe, né? Mesmo a pessoa que muitas vezes, né, vai caminhando dessa forma que eu coloquei, não deixe de saber que em Alcoólicos Anônimos tem esse depoimento de amor que é dado aqui pelos nossos irmãos, né? Pelo Antônio e pelo Coelho, né? Por quê? Eu vou muito naquele pensamento que diz assim: nunca é tarde, nunca é tarde, a partir do momento que eu me decido, né? Então, é preciso, acima de tudo, ter a coragem e tomar a decisão, né? Posso dar um passo aqui, Kate? Eu quero só complementar essa fala, porque senão foi parecendo que a pessoa, ela se deixa. Na verdade, começa-se muito cedo, quando se começa na adolescência, é um período em que não temos muito discernimento, estamos em desenvolvimento e o álcool vai tomando conta sem a pessoa perceber o quanto ela está adoecendo. O adoecimento é ao longo do tempo, né? E é ao longo do que isso aí vai se constituindo. Então, quando se percebe, já se está adulto e com o alcoolismo, aí sim, outras pessoas que percebem, a família, os amigos, podem buscar essa ajuda junto com a pessoa. Porque os adoecimentos, às vezes, eles são tão graves que a pessoa não consegue ir sozinha, ela precisa de ajuda. E é o que o AA faz, de estender a mão, né? E nós, como os amigos, nós indicamos, pedimos apadrinhamento, buscamos essa informação e levamos para essas pessoas também. Certíssimo. Tem uma palavra que ela mexeu e mexe comigo, né? Porque muitas vezes nós não aprofundamos nela. E eu gostaria que o Antônio falasse sobre isso para nós. O significado, Antônio, de sobriedade, né? É uma palavra que ela é muito profunda e que muitas vezes nós não conversamos a respeito. Então eu gostaria que você colocasse para nós, né, o significado dessa palavra dentro de AA, por favor. Ela tem várias ramificações da sobriedade, né? Você pode colocar a sua sobriedade de não beber, de você ficar sóbrio, ficar abstêmio, a sobriedade emocional, a sobriedade de convivência no meio de sua familiar, no meio do seu trabalho. Então essa sobriedade, ela vem nos reforçar, nos mostrar que nós precisamos dela, que sem ela nós não conseguimos viver. Por causa disso a gente fala, né, que o álcool ele é uma droga lícita, aceita. Ela leva as outras drogas que são ilícitas. A doença do alcoolismo, ela é a doença do corpo, da mente e do espírito. E por causa disso é essa palavra, sobriedade. Sobriedade nós estamos buscando ficar livre dessa doença no corpo, na mente e no espírito. E é um dia de cada vez, compartilhando um com o outro, que a gente consegue isso. Então, essa palavra sobriedade, ela já é o significado da nossa vida. Sim. É isso, ela é a nossa vida. Tá vendo, pessoal? Eu vejo que, né, hoje nós estamos, né, tendo essa, vamos dizer assim, essa alegria e essa satisfação de conhecer um pouco, né, dessa construção que é o Alcoólicos Anônimos, né? Porque todos nós estamos em um processo de construção, não para, não é isso? Nós não paramos. Então, hoje nós estamos vendo, como se diz assim, um pouco de todo esse embasamento, né? Muitas vezes a gente tem a sensação de que as coisas acontecem no estalar de Deus, mas não é assim. É um processo de construção em que as pessoas vão se amadurecendo neles, né?
e no que nós amadurecemos, as pessoas amadurecem, tornam essa beleza que é testemunhar tudo isso. Coelho, nós sabemos que a AA tem um lema, né? Gostaria que você falasse para nós sobre a importância desse lema que tem essa Irmandade. Bom, dentro de AA existem vários lemas, né? Para mim, o principal dele é viver um dia de cada vez. Sabe? Um dia de cada vez. Porque, estando apto a fazer isso, eu vou encontrar, né, a sobriedade, quer dizer, a busca do equilíbrio, através de um ponto de humildade para reconhecer a maneira exata das minhas falhas. Eu vou reconhecer o que foi objeto na minha vida levado pelo álcool ou pela doença alcoolismo, mas também posso compreender e saber, através desse processo de busca da humildade, aquilo que é um defeito de caráter. Tá? Então, um dia de cada vez, evite o primeiro gole, né? Vá com calma, mas vá. Né? Então, são vários lemas que é composto numa forma de incentivo. Né? Sim. Às vezes eu posso pensar, mas no caso de vá com calma, mas vá, é a sugestão que existe no passo, que é uma caminhada. Né? Então são muito associadas os princípios com a prática. Né? Então a gente vai entendendo a capacidade que existe em cada um de nós, ou em mim, principalmente, de desenvolver um programa que me traz uma forma de uma vida feliz, né, e produtiva. Justamente reconhecendo tudo isso. Porque dentro dos passos de AA, somente o primeiro passo é que é considerado por nós em recuperação o passo do homem, os demais são sugestões espirituais. Sugestões espirituais. Então, dentro dessa vivência, a gente vai ter, né, vários lemas. Sim. Ou os argões, quer dizer, faz com que a gente busque a capacidade da prática desse lema ou desses argões. Né? Então, viver um dia de cada vez, evitar o primeiro gole e frequentar reuniões, esse tripé é principal para mim. Acima de tudo, perseverar, né? O que não é fácil. Só com a ajuda de outros, né? Uns dos outros. Você colocou uma coisa muito interessante, né? Eu coloco o posicionamento de não ser fácil, né? E você coloca o posicionamento da ajuda do outro, do companheirismo, né? Então, ela já é totalmente diferente. O que eu falo para vocês é o seguinte: o iluminar sempre se alegra, sabe? Primeiro, porque o que nós fazemos é de coração. Então a gente sempre alegra pelos nossos convidados e porque mais uma vez vem nos fornecendo informações, testemunho, uma caminhada de uma irmandade de pessoas que estão no meio de uma forma anônima que com certeza está mudando a vida de pessoas. Não é isso? Então, eu falo que é essa alegria, essa satisfação que a gente tem, né? Eu falo em nome da equipe Illuminati, do Alice Brechó, do Wagner Carvalho, da Silvana e do Natanael,
essa alegria, né, de vocês estarem aqui e nos oferecendo, né, tudo isso que vocês vêm trazendo para a gente. Agora, me fala uma coisa aqui, que você citou o Alanon, né? Existem algumas outras formas de reuniões dentro do AA, como é que é? Por exemplo, assim, ó, é lógico que nós somos todos adultos, reunião, como é que é essa caminhada lá dentro? Fala pra gente, por favor, aí, que Seria até melhor o Antônio falar o Coelho, então, né? pode Porque ser, então. eles têm mais conhecimento de causa. né? Mas às vezes que eu frequentei, que eu fui lá também, né, algumas vezes fazer Certo. palestras, então são as famílias que querem se ajudar também, né? Sim, E querem sim. ajudar aquela pessoa também em recuperação. Uhum. Mas, por favor, Antônio. Complementando, né, que a Kate falou justamente isso. As reuniões, tipo de reunião que você falou, existe a reunião de recuperação, né? Que é a recuperação do dia a dia de cada um, igual eu falei para você que aqui na cidade nós temos 11 grupos, tem reunião todo dia tem reunião. Aquela pessoa que quiser depois conhecer, a gente vai estar passando o contato, né, do escritório, como funciona, os horários direitinho. Então, através daquela reunião, a pessoa vai ali, ela vai ser convidada. Nós fazemos um trabalho de divulgação e um trabalho também de levar a mensagem. A pessoa liga no escritório, está com um familiar necessitando, precisou de ajuda, a gente faz o contato com o grupo mais próximo da casa daquela pessoa que pediu ajuda, aquele membro, aqueles companheiros e companheiras, né? Igual eu falei com vocês também que existem companheiros, às vezes é uma mulher que está precisando de ajuda. Aí vai o companheiro acompanhando as companheiras, e a companheira vai lá levar a mensagem para aquela pessoa que está naquele sofrimento, que está passando por aqui. Aqui que eu falei, dá de graça e recebeu de graça. Vai levar essa mensagem. Do Hospital Municipal também, tem um trabalho que é feito toda segunda-feira, que a gente tem um trabalho que é feito lá, desde o início do Hospital Municipal, de levar a mensagem lá dentro. Porque muitas vezes a pessoa se encontra lá, às vezes, igual a Kate falou, com um diagnóstico de uma doença, mas o que levou ele a estar ali, na realidade, foi o alcoolismo. Então há necessidade de levar. E através disso, o que faz? Vai até a casa da pessoa, pega os dados, vai levar a mensagem, convidá-lo para a reunião. E ele vai ser acolhido. Em toda a sala de AA, a pessoa é acolhida. E bem acolhida, porque ali nós sabemos o sofrimento, nós passamos por ali. Nós sabemos o que é viver aquilo ali. Então a gente está, aqui que falou, né? O amor de ajudar o próximo, de fazer aquilo pelo próximo. Então, existe essa reunião, né? De recuperação, a gente fala reunião de recuperação, e através dessa reunião de recuperação, a pessoa conhecendo, convidado, e se identificou dentro do programa dos nossos 12 passos, ele é convidado a vir fazer parte daquilo que eu falei no preâmbulo. A pessoa é convidada, e a parte que ele se sente ali, acolhido, vai sentir, eu não estou sozinho. O dia que eu cheguei, Antônio, chegou dentro da sala, que eu fui procurar ajuda, que eu vi que sozinho não conseguia. Por várias vezes tentei e não consegui. Cheguei dentro da sala, estava tendo um testemunho de um companheiro lá. Eu falei, esse cara está falando de mim. A minha vida, ele está relatando a minha vida. Eu falei, peraí. Aí é onde eu me identifiquei, falei, não, eu tenho que ficar aqui mesmo, aqui é meu lugar. Então é isso, é simplesmente o acolhimento daquela pessoa que está sofrendo e está precisando de ajuda. Então, essa é a reunião de recuperação. Aquilo que ele falou. Venha, faça parte e vem caminhar. E pode ter certeza. Agora aqui, ó. Aí eu vou mexer por outro lado. Dei um exemplo aqui assim, ó. Aqueles que vão por assim, ó, caminham em busca, né? No sentido contrário, por enquanto, né? Para ele sentar numa mesa ou tomar uma cerveja, ele tem que pagar. Né? Eu vou lá, se não tiver dinheiro, eu não tomo. Né? Se eu ficar só serrando os meus amigos, opa, a cara vai ficando. E para você mesmo já, quanto é que eu tenho que pagar? Fala para nós aqui, porque, né, o exemplo assim, ó, muitas vezes eu fico pensando assim, ó,
Quanto é que eu tenho que pagar para ser membro de AA? Fala para nós, por favor. Do preâmbulo, né? Não há taxa nem mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. Por quê? Não se cobra, né? A pessoa vai lá espontaneamente e vai ficando. O que nós temos no nosso meio, aquela contribuição, justamente para não ter interferência de terceiros de fora. Nós não recebemos doação, não recebemos contribuições de fora da Irmandade, por causa de quê? Para não ter interferência de fora, de ninguém. Nem de político, nem de empresário, ninguém. Nós somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A partir do momento que você é membro, você está se recuperando, você está reconstituindo sua vida, reformulando sua vida, você vai ter condições, você vai deixar de rasgar dinheiro, vai deixar de jogar dinheiro fora, você vai ter condições, você vai refazer sua vida, aí você vê na necessidade de que fazer a sua contribuição, aquela contribuição espontânea daquilo que você tem condições, para quê? Para ajudar a manutenção da Irmandade. Desde o princípio foi dessa forma. Precisamos, desde o princípio, da ajuda dos profissionais, daqueles religiosos, aquelas pessoas que lidavam com o alcoolismo naquela época e viram a necessidade. Porque eles já tinham tentado e não tinham conseguido. Quando viram que o poder superior iluminou com as duas pessoas, né? O poder superior para mim é Deus, na minha concepção. Quando discutir, não tem discussão. Na nossa caminhada, nós temos pessoas de vários credos, de vários segmentos, que respeitamos. Nós somos todos mundos iguais. Aquilo que aconteceu com a pandemia, de nivelar todo mundo, foi? A Irmandade já faz isso desde o seu princípio. Nós somos iguais. Não existe isso. E passamos um momento difícil da Irmandade, na pandemia, né? Nós precisamos de reunião, precisamos estar juntos. Foi aonde criou-se ali as reuniões online. Não criou grupo online, criou-se reuniões para a gente, que ficou numa situação difícil naquela época, que a gente já estava ficando perdido. E nós necessitamos estar junto um com o outro, de estar junto, de passar a mensagem, de receber aquela mensagem. Aonde criou-se a situação de nós termos, né? Aonde a modernidade nos ajudou, de termos esse mal necessário que é o celular, mas precisamos, utilizamos dele, veio, né? Com crescimento, uma coisa que foi melhorando, nós fizemos uso durante a pandemia das reuniões online. E voltamos de novo, depois que terminou a pandemia, e se mantém hoje, reuniões online. É uma forma de você estar junto com um companheiro daqui, eu estou na reunião com um companheiro lá do outro lado do país, a gente pode ter a reunião com uma pessoa do outro lado do mundo, que, igual foi falado, está em mais de 186 países, ela está com 3 milhões de membros, para você ter ideia. 3 milhões de membros? 120 mil grupos no mundo. E no Brasil, 4 mil grupos. Né? O livro o livro azul, Alcoólicos Anônimos, já foi traduzido em 70 idiomas. Olha para você ver como é que é a coisa, em 70 idiomas. São mais de 40 milhões de livros vendidos. O livro Alcoólicos Anônimos. Então, olha, se fosse uma coisa, não fosse uma coisa do bem, que ajudasse, estaria repercutido dessa forma, porque ele está em todo lugar. Né? O problema do alcoolismo não é só de um lugar, ele é de todos os lugares. E é onde nós podemos falar o seguinte: toda vez que tiver necessidade, chegar uma pessoa que precisou, pediu ajuda, pode ter certeza, pediu ajuda, ele será atendido. Agora fala para a gente o seguinte aqui, ó. Como se diz, em toda essa troca, né, que nós tivemos aqui, onde encontrar Alcoólicos Anônimos? Fala para nós aí primeiro por quê? Porque muitas vezes tem aquele que está na hora, né, da sua decisão, de tomar a sua decisão, né, para cuidar de si próprio, vamos dizer assim, né? Então fala para nós aí como achar Alcoólicos Anônimos. Hoje nós temos a felicidade de contar com as redes sociais, né? E a própria Irmandade tem a sua rede social. Ela é oficial, né? E então facilita muito hoje, como diz o Antônio, na pandemia
né, nós sentimos que precisávamos de estar juntos, né, para poder dar continuidade à nossa recuperação. E eu me lembro de que essa estar juntos para outras pessoas, por exemplo, até na célula, né, da humanidade, que é a família, quando estiveram juntos, surgiu vários outros problemas. Interessante, né? Interessante. Nós sentimos falta do outro para estar bem. Para estar bem. Né? E a pandemia nos trouxe esse valor que é a vida, né? Do outro e a minha também. Né? Então isso é muito importante. Mas ao Quartos Anônimos, hoje, nós, aqui em Sete Lagoas, né, nós temos um escritório que está na Rua Santana, 256, na Boa Vista, onde ele fica aberto, né? Ele funciona segunda, terça, quinta e sexta, de 13h30 às 17h30. E contamos com 2 linhas de telefone, o fixo, né, que é o 3771-7842, e o móvel, né, que é o 999460611. Agora, existe uma situação que quando o escritório está fechado, essas 2 linhas estão disponíveis 24 horas. Então vocês estão o tempo todo para atender quem solicitar e buscar ao Quartos Anônimos. Vocês estão sempre à disposição. À disposição. À disposição. Então o que eu posso dizer, né, para aqueles que nos acompanham, que mais uma vez nós temos essa felicidade, né, de que ter informações da forma que nós estamos tendo nesse momento. Então, chegou a hora de nós fazermos, né, o nosso papel. De repente, se nós tivermos, ou seja, um amigo, ou seja, um parente, ou seja, um vizinho que esteja precisando dessa irmandade, que a gente o ajude, né, nesse esclarecimento dessa busca. Não é isso? Então, acho que nós, enquanto irmãos, nós somos chamados a essa atitude também. Muito bem colocado, Anderson. É isso mesmo, porque tanto é que o companheiro Coelho acabou de falar aí dos dias e o horário do atendimento no escritório. É segunda, terça, quinta e sexta, de 13h30 às 17h30, no horário de atendimento do escritório, que é a parte legal, né, que eu sou o diretor. Sim. E na quarta-feira, que nós liberamos, olha pra você ver, nós deixamos de ter esse atendimento, né, normal que seria na quarta, para quê? Para abrir um espaço para o Olanon. O Olanon, na quarta-feira, ele tem um espaço do escritório cedido pelo escritório para que as companheiras, aquelas pessoas ali do Olanon, possam ter sua reunião. Então, na quarta-feira, que não tem o atendimento do escritório, de 15h30 às 17 horas, tem a reunião do Olanon, por familiar, porque a gente sabe a necessidade, porque o alcoólico, o doente, ele vai passar a sua ajuda, ele vai conseguir. Mas e a família, que sofreu, que adoeceu também? Não precisa, mais do que justo, que a gente ceda aquele espaço também, para que chegue aquela pessoa ali que estiver precisando também do familiar. Então a gente sabe, porque tudo nós fazemos em prol, todo o trabalho, todo voluntário, o trabalho que o companheiro Coelho faz lá na segunda, como voluntário, tem os outros companheiros que fazem na terça, o outro companheiro que faz na terça, faz na sexta, o outro na quinta. Então somos voluntários. As empresas, às vezes lá na cidade, pedem ajuda, porque estão enfrentando o problema de alcoolismo lá dentro da empresa e precisa de uma orientação, né? Então precisa, o profissional é convidado, nós somos convidados aqui a levar aquela mensagem. Então a todo momento, aquilo que o companheiro Coelho falou, esse telefone está aí, é 24 horas. Qualquer momento que uma pessoa ligar e estiver necessitando, pode ter certeza, ele vai ser atendido, ele vai ser orientado, ele vai ser encaminhado, né? E esse telefone que nós temos aí,
móvel, ele é o WhatsApp, entendeu? Ele atende o Brasil inteiro. Atende o Brasil inteiro. Muitas das vezes chega pedido, que às vezes não é daqui da nossa região, é de fora. E a gente tem uma ligação que você falou da estrutura, da coisa bem organizada, que a gente consegue alcançar uma pessoa longe, até fora do Brasil, se houver necessidade. Teve companheiro que ligou de fora, no país do Canadá, né? Ligou do Canadá para esse telefone pedindo ajuda para o pai. E foi chegar até ele, no levado, né? No levado. Então, a pessoa lá no Canadá, necessitando de ajuda para o pai aqui, lá em João Monlevade, ligou nesse telefone, passou as informações, o companheiro, ele recebeu as informações, passou para aquele companheiro que estava, que a gente tem o contato, né, igual no caso o coordenador do distrito, ele não estava lá, ele estava fora, ele estava a trabalho no Espírito Santo, de lá ele entrou em contato com os membros lá da região, e a mensagem chegou até aquela pessoa, está lá caminhando. Então, nada melhor do que isso. São os benefícios, né, que nós temos hoje das redes sociais. Kate, o Coelho, o Antônio, mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar nesse momento? Que eu gostaria de dizer que, como a esperança é a última que morre, mas ela não deve morrer nunca, eu digo para os familiares e mesmo para a pessoa que está precisando de ajuda e às vezes ainda não tem coragem de buscar, que continue com a esperança de que há formas de transformar e que pode buscar as pessoas, não é vergonha adoecer. Todos nós podemos adoecer. Todos nós podemos estar em qualquer condição, né? A vida às vezes nos prega surpresas. Então precisamos saber que o mais importante é que existem pessoas para ajudar. Existem formas de se recuperar, de se transformar, de melhorar e de ser feliz. Isso mesmo. De se curar também, né? De se curar. Coelho. Olha, eu quero voltar um pouquinho aqui e dizer que nós falamos aqui, principalmente e falamos também ela não, mas elas são duas estruturas completamente distintas. Completamente distintas. E nos anais de AA, consta que a Lanoa nasceu, certo? Através dos encontros que havia dos alcoólicos, né? Através do seu animado por aquilo que ocorria, as esposas acompanhavam, né, os maridos e ficavam fora da casa, que era a casa de Lois, né, aguardando eles saírem para ir embora. E a Lois percebeu aquilo e passou a convidá-las para entrar para casa e dali, né, iniciou-se. E eu quero passar para vocês, então, traga o pessoal de Lanoa, porque eles vão falar, né, Também. absolutamente a origem do trabalho que é feito, né? E isso, então eu fiz essa chamada aqui só para poder fazer o pedido que você os tragam aqui também, né? É isso. E complementando, né, Coelho, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Às vezes, aquela pessoa que é alcoolista, né, que está doente ali, ainda não procurou ajuda, às vezes ela tem aquela dificuldade e a família às vezes quer ajudar e pode buscar o Al-Anon para essa ajuda, tá certo? Antes mesmo da pessoa ir buscar, né, o AA, ela pode ir ao Al-Anon buscar essa ajuda para a família, para si mesma. Sim. Tudo isso foi falando lá, a gente fala sempre, né, que dentro do ar nós temos o lema evitar o primeiro gole. No Al-Anon, evite a primeira raiva. E outra coisa que acontece, que muitas vezes a família não tem um entendimento como lidar com esse problema do doente alcoólico, que tem o seu doente que está lá. Às vezes querendo ajudar, prejudica, porque não tem noção como lidar com ele. E no Al-Anon você pode ter certeza, do jeito que nós fazemos a nossa recuperação dos nossos 12 passos, elas também têm os 12 passos, né? Eles têm como seguimento com a estrutura. Você vê que
existe mais ou menos mais de 150 outras entidades baseadas na estrutura dos princípios de Alcoólicos Anônimos. Através de A, criou-se o NA, que é Narcóticos Anônimos, criou outras irmandades, fumantes anônimos, aí foi por aí, comedores compulsivos anônimos, e foi por aí. Então, se tem noção, mais ou menos, que nós vamos fazer pesquisa, mas as pesquisas chegam até a gente. Existem mais ou menos 150 irmandades baseadas no que se iniciou com a hora, que você vê que maravilha, da gente ter sido precursor de tudo isso. Olha para você ver a maravilha que nós temos aí, esse banner que nós estamos aí, 21ª Convenção Nacional. Né? Nós já estamos na 21ª Convenção. Uma coisa maravilhosa, que é um encontro, é uma reunião de membros de área, de profissionais, de todas aquelas áreas, ela é aberta ao público. Então, uma reunião que existe ali, ela era de 4 em 4, agora está sendo de 5 em 5. Né? Para quê? Para que os membros, mais os convidados, mais os profissionais, toda aquela sociedade possa vir a conhecer. E atualmente agora em Sete Lagoas, completando agora dia 4 de outubro, próximos, né? Estaremos completando 50 anos. 50 anos em Sete Lagoas. E a gente está com uma reunião de informação ao público, já estamos planejando já. Né? Nós começamos a primeira reunião experimental, né? Chegou ao meu conhecimento uns tempos atrás. A primeira reunião experimental que teve, esse companheiro de BH trouxe os companheiros para aqui, as pessoas para falar da reunião, sabe onde é que ela foi? No Espírito. No mesmo local, olha para você ver como é que é a coisa, no mesmo local onde nós vamos comemorar os 50 anos, já, dia 4 de outubro próximo agora, estará no sábado, de 18 às 21, estaremos lá, onde é hoje o Reviver, o Espaço Reviver, estaremos lá promovendo essa situação, essa informação ao público. E foi aonde começou a reunião experimental. E depois criou-se o Grupo Primavera, que foi dia 4 de outubro. Então, em setembro, teve primeiro essa reunião. Então, essa informação nós temos, porque olha só que maravilha, como é que a coisa girou e fomos barrada de novo. Que maravilha que é. Então, para sempre, todo momento que você puder levar a mensagem, através dos amigos de ar, através da informação, através da mídia, tudo é válido. Por causa de quê? Para salvar uma vida. Se nós levamos a mensagem para 1000 pessoas, ali tiver aquela aceitação, ganhamos aquela vida. já valeu a pena, não é isso? Aí eu pergunto para vocês, podemos ficar por aqui? Podemos. Então, mais uma vez, nós agradecemos, né, a presença de vocês, que vem trazer para nós essa beleza do significado dessa grande irmandade, né, que está no mundo, que está prestes a fazer 50 anos em Sete Lagoas. Então, nós vamos ficando por aqui dentro do nosso quadro observador, mas com aquela felicidade que você sabe de ter alcançado o nosso propósito, que é levar até você o que Sete Lagoas tem de bom e de melhor. Um grande abraço a você.